Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo. Tá pegando o Vasco da Gama, antes de pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer pro canal ser impulsionado no YouTube, eu agradeço a força, eu agradeço a moral. Não se esquece da lojinha do Cerrado, que tá aqui na descrição, você vai clicar aí nos produtos, e aí se você compra para sua casa, para o seu trabalho, na Netshoes, no Mercado Livre e na Shopee, os links estão aí. Quando você entra no meu link, o que você comprar em 24 horas conta como comissão, como venda para o canal. Você está ajudando, patrocinando o canal Vascaíno do Cerrado, tá? Vamos falar de Vasco, que hoje joga na Copinha, tá? Acho que é 19h30. Eu vou tentar entrar numa live. Eu fiz os 2 jogos, vou tentar fazer o terceiro. Contra o I9, o Vasco que joga a classificação para a próxima fase da Copinha hoje. A gente vai resenhar, abrir para bater um papo. Então fica ligado em uma live às 19h30 na hora do jogo da Copinha, tá? Antes de entrar no assunto campo e bola, de falar aqui do mercado da bola, eu quero só passar aqui uma régua nessa situação envolvendo a ICAP e a SAF do Vasco, porque saiu essa informação de que o filho do Crefiso lá, né, do José Lamarck, o Marcos Lamarck, está interessado na compra do Vasco, que se ia rolar até março, que o processo está bem acelerado, tem outras 2 empresas também querendo comprar o Vasco, enfim. O que se fala é o seguinte: primeiro eu trouxe aqui do Wellington Campos, que falou que o Vasco tinha oferecido 90 milhões para a ICAP. Porque agora o problema é esse, são as ações que tem na mão da ICAP, os 31%, que dizem que a 777 pagou 310 milhões. E o Pedrinho não abriu esse contrato até agora, não mostrou esses depósitos, e eu acho que devia, né, expor quem fez esse negócio, e eu acho que há uma blindagem para poder fazer um novo negócio. Então, não sei se realmente essa grana entrou no Vasco, mas dizem que entrou 310 milhões e que eles têm os 31% da SAF do Vasco e os outros 39% está sendo discutido na Fundação Getúlio Vargas, não tem data ainda para o julgamento da arbitragem. Não é um caminho tão fácil, tão simples, por isso que eu fico vendo gente falando aí que até vai resolver logo agora, já está adiantado, vai vender. Por quê? Porque a ICAP vai fazer jogo duro, eles querem dinheiro, porque uma situação simples de entender. Quando a 777 entrou no Vasco, que o seu Salgado, junto com o Osório, o Adriano Mendes, fez questão de fazer o Vasco ir para a 2ª divisão e manter o Vasco na 2ª divisão, esse era o plano. Eu entrevistei, a gente lembra da live lá no meu padrinho, o Aquiles, lá do Fala Vascaíno. Se você não segue o Fala Vascaíno no YouTube e no Instagram. A gente entrevistou o Campelo, e o Campelo, presidente do Vasco, falou que o Adriano Mendes, que era o cara das finanças, falou que era para o Vasco cair para a 2ª divisão. Deixa cair para a 2ª divisão, Campelo. Só assim as coisas vão se resolver, porque havia um plano arquitetado de levar o Vasco para a sarjeta, para que as pessoas comprassem a ideia do batalhão que veio depois de jornalistas e influenciadores, para dizer que o Vasco não tinha solução, que se não vendesse ia quebrar, ia fechar as portas, e que essa seria a única solução, que a gente estava rico, a 777 tinha dinheiro pra caralho, e aí venderam o Vasco na 2ª divisão, arrebentado, e com essa, né, essa pecha, essa página, né, em tudo que era meio de comunicação, de que o Vasco estava falido, quebrado, arrebentado, a valuation lá embaixo. Lá embaixo, tanto que foi vendido por 1 milhão. Você vê aí o Ryan sendo negociado por 300 milhões de reais. 1 milhão. Né? Então, assim, 1 milhão tá falando os 100% das ações, vamos dizer assim, né? Porque eles pagaram, né, 700 milhões, era para pagar 700 milhões e 70%. É óbvio, é lógico, é claro que agora a ICAP vai fazer jogo duro. Aí eu vi, como eu falei, o Wellington Campos dizendo que o Vasco tinha oferecido 90 milhões, dividido em 4 vezes, para a ICAP ceder essas ações, para o Vasco poder negociar. Vi o Léo Lacerda, meu amigo Léo Lacerda, falando que foi 150 milhões de reais que o Vasco ofereceu para a ICAP. E é claro, é óbvio que esse negócio ele não vai rolar, porque a ICAP quer dinheiro. Ela vê o Vasco hoje
em um outro prisma, em uma outra situação. O time já não está mais naquela situação falimentar que vendiam, né? O time está na primeira divisão há alguns anos, foi para a semifinal da Copa do Brasil, foi para a final da Copa do Brasil, teve o melhor faturamento, o maior faturamento da história no ano passado e vai bater o maior faturamento da história de novo esse ano, chegando na casa de 700 milhões. Eles acompanham tudo isso. Você acha que eles vão entregar de mão beijada? Você acha que eles vão abrir mão de dinheiro? É claro que não. Então essas reuniões, claro que elas estão sendo reuniões tensas e que não está rolando um acerto entre o Vasco e a ICAP. Qual que é o caminho que eu imagino que vai acontecer? Aí vai demorar do desenrolar na justiça. O Vasco deve estar usando isso, inclusive, nas reuniões. Nós vamos tomar essas ações na marra e a 0,800, né? A custo nenhum. Nós vamos pegar essas ações de volta, alegando gestão temerária, alegando que a empresa, quando negociou o Vasco, ela já estava em processo de falência, alegando o aumento da dívida do Vasco, que eles dobraram a dívida do Vasco, alegando muita coisa que foi feita de errado. Eles, na justiça, e você sabe que o grupo do Pedrinho ele é forte na justiça, eles vão retomar essas ações de graça. Então essa está sendo o estranhamento entre a gestão e a ICAP com relação a essas ações. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai rolar, mas tá aí então, só para poder passar a respeito dessa situação, para a gente ir de fato ao campo e bola. Vou começar com o Paulinho Paula, que saiu do Vasco e acertou com o Internacional. Paulinho Paula acertou um contrato com o Inter de 2 anos. E aí, cara, eu fiz uma publicação até lá no Instagram, fiz um vídeo curto falando, cara, eu gosto do Paulinho Paula, um cara que representou, a gente sabe que é bom jogador, quando chegou ninguém conhecia, é vascaíno, família vascaína, teve uma identificação logo de cara, um jogador que se entregava dentro de campo, corria, fazia o box-to-box, né, que além de marcar, era um jogador que chegava para finalizar, fez aquele golaço contra o Palmeiras, que anularam de sacanagem, né? E só que depois da lesão que ele sofreu aqui em Brasília no Campeonato Carioca, ele passou por uma cirurgia e quando voltou, não voltou mesmo. E não adianta o torcedor ficar falando assim, botava o Cocão, mas não botava ele. Botaram várias vezes, ele teve a oportunidade de entrar, mas nenhuma dessas vezes ele correspondeu. Muita gente ficou criticando, inclusive eu, a postura dele em campo, que a gente viu que ele não voltou igual. Acontece. Acabou não dando liga, o Vasco não renovou o contrato e ele tá indo para o Internacional. E você escuta aquela frase, vai arrebentar no Inter. Tomara, cara, não torço pro mal do cara, não. Tomara que ele arrebente no Inter. Às vezes mudar de ambiente, às vezes encarar um novo desafio, pode fazer bem para o jogador. Você vê o Reinaldo lá do Grêmio. Saiu do Grêmio escorraçado, foi para o Mirassol, virou o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, arrebentou no Mirassol. Então isso às vezes acontece, tá? Mudar de ambiente, encarar novos desafios, faz o jogador às vezes voltar a jogar futebol. No Vasco não estava rendendo, e ainda tem um detalhe, para renovar o contrato, ele estava pedindo um salário acima de R$1 milhão. Essa era a notícia que saía de bastidores a respeito do Paulinho, tá? Então, sem condições, boa sorte pro Paulinho, vida que segue. O problema do Vasco não é nem esses jogadores que estão saindo, tá? Eu vou falar do Verratti aqui de novo, porque o Verratti, que tá sendo especulado no Cerro Porteño, trouxe essa informação, ele publicou no seu TikTok, o Verratti, vou botar aqui essa publicação, da especulação da ida dele para o Cerro Porteño. O próprio jogador publicou isso no TikTok. Então, sim, existem conversas, a dificuldade aí é a questão salarial. O Curitiba estava tentando contratar o Verratti, desistiu porque não aceitou pagar integralmente o salário do Verratti, queria dividir com o Vasco, né? E então a dificuldade é o salário alto e a idade, que é um jogador de 37 anos de idade, só que potencial tem para o perfil que às vezes vai funcionar em algum time, mas pro esquema do Fernando Diniz não funcionou, tá? Não funciona, porque o Fernando Diniz precisa de jogadores de mobilidade, por isso está doido aí pedindo o tal do Brenner lá da Udinese para vir para o Vasco, só que a Udinese também está fazendo jogo duro, que é grana para liberar o jogador. O que eu tô falando é o seguinte: não morro de amores para os jogadores do Vasco, beleza, boa sorte pro Verratti, se ele achar que o melhor caminho para ele é ir para o Cerro Porteño, boa sorte para o Paulinho. O problema é cadê os jogadores, né?
A janela está aberta e a gente não vê contratação. 2 até agora. Todo mundo está se movimentando aí. O Cruzeiro contratou o Gerson, contratou o atacante do Mirassol, né? O Santos levou o bunda de silicone, fechou agora com o Gabriel Menino. Todo mundo está ativo no mercado. O Fluminense contratou um monte de jogador. Todo mundo está contratando. O Grêmio, o Inter e o Vasco, só 2 jogadores. Chorado, uma novela para trazer 2 jogadores. Esse é o problema. Não tenho apego nenhum com esses jogadores, beleza, arrumou um caminho, vai aliviar a folha salarial do Vasco, bacana, mas tem que trazer jogador, né, para ser titular, para chegar e resolver. Estamos esperando, estamos aguardando, vamos ver o que vai acontecer, tá? Sobre o interesse do Barcelona no atacante Ryan, o Vasco espera uma proposta de 315 milhões de reais, que é os 50 milhões de euros. A multa é de 80, mas o Vasco quer ali fechar. É lógico que essa multa é só para resguardar o time, né, para não chegar a um clube e pagar a multa e levar o jogador. Então a multa é para você poder negociar. O Vasco quer 315 milhões de reais no Ryan. Lembrar que o Vasco acho que tem 75% dos direitos do Ryan, tá? Desses 315, 236, 240 milhões vai para o Vasco. O Ryan fica com o restante. Mas por que o Vasco perdeu percentual para o jogador e o seu empresário? Fala que não é um empresário, mas o empresário também fatura, tá? Por quê? Porque na hora de você renovar um contrato de um jogador que tá para acabar e tem um monte de clube interessado, ele usa isso como na negociação. Então, você tem que ter luva ou dar um salário alto, às vezes você não tem condição, você abre mão de percentual. Olha, quando ele te vender, você passa a ter 20% do percentual dos seus direitos econômicos. Aí o jogador vai lá e acerta. Você não tem dinheiro para oferecer no salário, em luvas, mas você dilui no percentual, né, do jogador. Então é isso, por isso que o Vasco tem esse 75% dos direitos do Ryan e vai receber cerca de 240 milhões, que é uma baita de uma grana, vai ser a maior negociação do Vasco. Eu vou trazer um jornalista da ESPN, eles estavam ali debatendo essa situação, que diz que essa proposta, se ela vier do Bayern, ela é irrecusável para o Ryan. Primeiro, por causa da questão financeira para o Vasco e para o Ryan. E segundo, ele diz que é a melhor opção de carreira para o Ryan. É o melhor time do mundo, então vou deixar aí essa repercussão na ESPN a respeito de uma possível ida do Ryan para jogar no Bayern de Munique, na Alemanha. Eu acho a proposta do Bayern irrecusável, se confirmada. Pela parte financeira para o clube. 2, o Zé acabou de falar, a questão financeira do atleta, porque ele passa a trabalhar com ou sem a preocupação financeira enorme, né? E para mim a terceira questão é de futebol, porque ele vai jogar no time que joga o melhor futebol do mundo hoje em dia, o melhor time do último semestre. O primeiro semestre foi o PSG, o segundo é o Bayern, eles são até bem parecidos, com várias coisas em comum. Ele vai jogar num time que disputa todos os títulos do mundo nacional, até com alguma segurança. Ele vai trabalhar com um técnico que é o discípulo do Guardiola, que é muito agressivo, ousado, e ele, se conseguir, eu acho que é um grande desafio para ele, se ele for Bayern de Munique, se ele for capaz de lidar com a rotina germânica, com o trabalho do Kompany, com a maneira como a equipe joga, aprendendo as suas funções, principalmente sem bola, que no Vasco a gente viu algumas discussões dele com o Diniz, porque não acompanhava a lateral e tal, e ali vai ser muito mais complexo. Ele sobe muito de patamar como jogador. Sobe muito de patamar. Ali o nível é muito alto, é o Lisé na direita, o Kane, que é craque, joga como centroavante, joga um pouco mais por dentro, e aí você tem Luiz Dias, e logo mais você vai ter a volta do Musiala. Você vai jogar no time que atua, que mostra o melhor futebol, mostrou no último semestre o melhor futebol do mundo. Se você tem uma proposta dessa, uma chance de aprendizado, independência financeira, como você recusa uma proposta dessas? Então, se realmente ela vier, eu acho que o Ryan tem que aceitar, o Vasco tem que aceitar, o Vasco vai se reestruturar financeiramente, terá uma SAF em breve, vai, acho que sair dessa situação difícil que vive nesse século, mas nesse momento não tem cacife nem futebol para conseguir segurar um jogador que recebe uma oferta de 50 milhões de euros. Acho que poucos clubes segurariam. Eu não sei nem se o Flamengo, o Cruzeiro, se o Palmeiras... Não é uma questão da grana do Vasco, né? 50 milhões de euros para jogar no Bayern de Munique. Então é isso, te espero logo mais na live pra gente resenhar. Marca aí no seu relógio, 19h30. Eu devo entrar um pouco antes pra gente trocar uma ideia e acompanhar o jogo da Copinha. A gente vai botando ali as conversas a respeito do Vasco em dia. Não esquece, olha, eu vou indicar isso aqui, cara. Isso aqui melhorou demais a minha saúde.
O Desinflex do laboratório Fitobras, tem curcumina, que é anti-inflamatório natural, colágeno tipo 2 e magnésio. Passou dos 40 aí, você tem 30 e tanto que já está sofrendo com dor em articulação, joelho, tornozelo, nas costas. Esse suplemento aqui vai te aliviar demais, cara. Te ajuda com energia, melhora a cartilagem, tem vitamina. Então é muito bom, é baratinho, 50 conto e dura pra um caramba. Você toma um por dia. Desinflex, eu comprei no Mercado Livre, o link tá aqui, tá? Você vai clicar, vai lá no Mercado Livre e vai comprar o Desinflex, assim como tem o copo térmico, tem o Game Stick com mais de 20 mil jogos. Teve um cara me perguntando se tinha futebol. Tem futebol do PlayStation, tem futebol do Super Nintendo, tem os futebol mais antigo, o compressor, enfim, tem todos os produtos aí, junto com o canal, a parceria que a gente tem com o Mercado Livre, o Netshoes e a Shopee. Comenta, curte, se inscreve no canal, desejar para você um dia abençoado, fica ligado nos vídeos, curte, já soltei vários hoje. Um abraço e com Deus, saudações vascaínas.